Obrigado, Dudu. Fala, galera, estamos gravando aqui mais um episódio aqui da nossa websérie, conversando com investidores de startups no mercado de Venture Capital. Um prazer aqui ter a turma aí com a gente. Isso é uma série de conteúdo que a gente está produzindo para compartilhar aí com o ecossistema, com todo o ecossistema de inovação, quem quer empreender e receber recursos aí dessa indústria que vem financiando cada vez mais empresas aí no Brasil. Então, hoje a gente vai ter aí a honra de estar recebendo, como o Dudu falou, pratas da casa, né? Aqui de Brasília, nosso querido Renato Santos e o Marcelo Lobo vão estar contando aí um pouquinho da história deles e qual é o apetite deles enquanto investidores no momento atual. E a turma que tem sempre acompanhado a gente aí, sexta-feira, 3h. A gente ainda está no teste do melhor horário, mas a ideia é que agora a gente está compartilhando também no YouTube e vai, né, divulgar esse material aí nos nossos canais aqui na Cotidiano. Então, queria mais uma vez agradecer. Eu sou o André Frois, sou sócio da Cotidiano, aceleradora de startups. A gente tem 4 anos e meio aí de estrada aí nesse ecossistema. E eu queria aí dar as boas-vindas ao Renato, que também tem acompanhado a gente desde o início aí. Renato, contar um pouquinho aí da tua trajetória, dar as boas-vindas, explicar um pouquinho como é que você chegou aqui como investidor de startups e depois passar aí para o Lobo também, falando um pouquinho da trajetória dele aí. Obrigado mais uma vez, gente. André, primeiro, obrigado pelo convite para estar com vocês aqui hoje à tarde. Eu tenho acompanhado a série, tenho acompanhado os outros programas, de muitos VCs que são inspiradores do ponto de vista de aprendizagem, desenvolvimento de teses e de método para escolher e acompanhar negócios. Então, tem sido muito bom acompanhar a série. É um prazer muito grande estar aqui. O prazer só não é maior porque você me coloca nas companhias não muito agradáveis e tudo mais. Claro que é brincadeira. Também estou feliz de estar aqui com o Marcelo Lobo, que a gente é parceiro em alguns negócios, inclusive um que é um negócio muito importante, pelo qual eu tenho um carinho muito especial. A gente é parceiro nele e uma pessoa que eu admiro muito, com um trabalho que é muito bom, com resultados muito positivos. Então é muito bom estar com vocês aqui hoje. Falando rapidinho para responder a sua pergunta aí, como eu mudei de lado da mesa, né, meu histórico profissional ele é uma carreira meio dupla. Eu tenho uma carreira como consultor, sou consultor do Sebrae e da UNCTAD, que é um órgão da ONU, num programa que é bastante conhecido, que é o programa Empretec, do qual eu sou um dos autores das últimas versões. E esse é um trabalho que me aproximou muito do ecossistema empreendedor, de empreendedores, principalmente de PMEs, de empresas de pequeno e médio porte. E eu me tornei, por ter feito esse programa como participante, quando eu ainda estava na faculdade, me empolguei com a atividade empresarial e me tornei também empresário. Fui empresário operador de 1995 até, foi ainda dentro da faculdade, antes de eu me formar, até 2009. Durante todo esse período eu fui operador nos segmentos, principalmente meus últimos negócios, no segmento de logística e de alimentação. E particularmente numa das minhas sociedades, nessa de alimentação, eu tinha o papel de sócio operador com 2 sócios investidores. Depois a gente aumentou o negócio, fomos para 4 sócios investidores, e eu sentia o papel dos sócios investidores muito deficitário. Eu sentia uma dificuldade muito grande de interação, sentia eles muito distantes do negócio e ao mesmo tempo, sentia o papel de operador um papel muito desgastante. Eu sou uma pessoa que se envolve muito profundamente, vai muito fundo nas coisas que eu estou fazendo e isso me desgastava muito no nível pessoal. Eu tinha essa visão de sair da função de operador para me tornar investidor. Então, comecei a fazer essa mudança em 2009, de 2009 para 2012, 2013. Em 2013 eu tive uma oportunidade de participar de um empreendimento da economia tradicional, mas que tinha entre os sócios um private equity, um grande empreendedor brasileiro, e esse negócio me ensinou. A gente acabou fazendo um roadshow dele, eu visitei alguns dos principais VCs, na época não se usava tanto essa expressão, mas alguns dos principais VCs brasileiros, alguns que tiveram aqui com você, foi um roadshow amplo, alguns dos que tiveram com você aqui, conversei com o Indicator, conversei com o Brix, conversei com o Vox, conversei com vários, com a Stella, com vários VCs brasileiros que depois se consolidaram e me inspirei por estar desse lado, foi o que me fez fazer a transição. Quando eu fiz o exit desse negócio, com capital e tudo mais, a gente acabou montando
a Moai Participações. Em síntese, bem rapidamente, é isso. A Moai Legal. começou em 2013. Vamos falar dessa história aí. A Moai começou em 2013, mas o primeiro investimento de risco foi em 2016. Então, essa é a trajetória. Legal. A Moai Participações aí do Renato. Vamos falar mais dessa história, aprofundar nessa história, que tem muito capítulo interessante aí. E o Dudu, que tem organizado nossos encontros aqui, ele gostou de ter gente próxima aqui que já tem histórico, né? Então, na semana passada a gente estava o Kepler e o Mac aqui que trabalharam junto e tal. Foi um papo bem descontraído. E aí o Dudu, né, repetiu a série aí com o nosso Marcelo e o Renato aqui, que, né, tem várias sinergias, já trocam muita informação também, negócios. Então, Marcelo, conta um pouquinho para a gente aí. A gente teve, né, no Inova Summit, né, na banca junto, já participou aí dos nossos Demo Days, gestor do Criatec. Conta um pouquinho para a gente aí. Eu não tenho esse cacuete do Renato aí, de showman nem nada, sou mais low profile. Olha só! Pô, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pô, o Renato, um mestre aí, aprendo muito com ele aí todo dia. É um grande prazer estar falando aqui com vocês, antes de mais nada. Cara, a minha história nesse mercado de anticorpo, eu caí meio que de paraquedas, assim. O meu background, a minha experiência foi construída ali. Eu trabalhava num fundo de pensão, na área de private equity, na área de grandes negócios lá. Então, a gente analisava muito projetos de infraestrutura, de grandes projetos. E eu conheci o meu sócio lá, que é o Marcelo Kuma, e a gente resolveu ali, em meados de 2016, em criar uma consultoria nossa aqui na região, aqui no Centro-Oeste. A gente viu que tinha um gap para empresas de consultoria para atuar aí nesse middle market e tudo mais. Decidimos criar nossa empresa. E desde então a gente foi trabalhando durante os anos em projetos de consultoria, valuation, uma pegada muito, muito financeira. E um desses nossos trabalhos, o meu sócio assumiu como CFO interino numa empresa aqui de Brasília, que era investida pelo fundo Criatec 2. Na ocasião era tocado pelo Rafael Dagarão, uma pessoa fantástica, muito, muito, muito boa. Já passou na série, né, André? Já passou na série aqui também, Pois é, ele é um monstro também, ajudou muito nesse processo nosso também. É um cara muito bom. E aí, nesse trabalho que a gente fez essa empresa, um trabalho basicamente de uma consultoria ali com o meu sócio, que é o cara especializado aí em turnaround, surgiu um convite para a gente participar da gestão do Criatec 2 aqui no Centro-Oeste. O Rafael estava de saída nesse meio tempo. Então, a gente assumiu, enfim, a gestão do Criatec 2 aqui no Centro-Oeste. E foi um processo assim, muito, muito novo, assim, porque a nossa expertise era sempre em private equity, grandes projetos e tudo mais. E eu lembro assim, que o primeiro investimento que a gente fez, que teve lá um valuation de 5 vezes faturamento. Eu fiquei uma semana sem dormir. Falei, caramba, tá muito caro, meu Deus do céu, como é que... Caramba, meu Deus, fiquei muito preocupado. E hoje eu vejo, foi barato, na verdade. Assim, não foi barato, mas é o justo para esse tipo de transação. E, de fato, assim, esse mundo do venture capital, das startups e tudo mais, é um mosquitinho que pica e é apaixonante, assim, né? É um negócio muito legal. Desde então, a gente assumiu ali em meados de 2017 o Criatec 2. Fizemos 2 investimentos novos, para além dos investimentos que o Rafael da Garan havia tocado. E, é um mercado, assim, apaixonante, é muito legal. Também, assim, nas primeiras reuniões, o pessoal falando, o CAC e o LTV. Eu falei, rapaziada, peraí, o que é CAC? O que é LTV? Não sei, me explica. E desde então, a gente vem evoluindo bastante nisso. Enfim, a gente tem hoje essa iniciativa com o Criatec 2, eu tenho esse chapéu. Hoje o fundo já acabou o período de investimento, mas a gente tem ainda possibilidades de follow-on com as empresas investidas, e aí especialmente a Alvo e a EasyCredit estão numa posição aí de receber follow-on, eventualmente fazer aquisições nos seus segmentos. Então, para a nossa audiência aí, se de repente tiver algum tipo de interesse, algum tipo de parceria aí com a Alvo e EasyCredit, a gente pode conversar também. E recentemente, eu estava conversando com o Dudu aqui mais cedo,
em primeira mão aqui para vocês, a gente fechou uma parceria com a WIS para desenvolver um projeto de Corporate Venture lá dentro. Então, a ideia nesse programa que foi batizado aí de WIS Labs, capitaneado ali pelo Leandro da WIS BPO, com Everton também, a ideia do programa é trazer empresas aí que sejam sinérgicas a esse ambiente da WIS. Tá saindo do forno agora, a gente vem trabalhando aí nos últimos meses na formulação do programa, já tem muito projeto bacana que a gente está tocando, depois eu posso entrar em mais detalhes aqui também, mas foi basicamente essa a minha história aí para chegar nesse mundo do Venture Capital. Legal, legal. E rápido, né? Então é bom isso, porque Private Equity, Venture Capital, né? No final das contas, todo mundo sendo sócio de empresas, né? Então, acho que essa maturidade que o mercado brasileiro vem adquirindo, né? De que com os juros baixos, eu sempre falo isso aqui, cada vez mais baixo, a gente vai ter que investir em empresa, não tem outro jeito. Não adianta deixar o dinheiro parado, né? O dinheiro parado não vai render mais. Então, e aí o papel nosso de trabalhar aí para circular esse dinheiro e colocar esse dinheiro, né, à disposição de quem tem muita disposição, que é o empreendedor, né? Então, acho que é isso que é o nosso papel aqui. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco mais com vocês aí né, dessa dinâmica, né? E eu vou puxar aí o início desse nosso papo aí para... Renato falou ali a história dele bem rápido, né? Um highlight ali da história, mas quando a gente vem aprofundando aqui com os empreendedores, e muito também da participação do Renato em algumas empresas que a gente também é sócio, dessa dedicação e desse olhar também para as dores do empreendedor, né? Então, o que o empreendedor passa, quais as dificuldades dele. Então, acho que queria que o Renato, que fundou a ADM aqui, né? No Empresa Júnior, que é um movimento aí que fornece muito talento, né? O movimento das empresas júnior fornece muito talento para esse ecossistema empreendedor. A gente tem vários exemplos aqui em Brasília. A gente está muito próximo aí do pessoal da Concentro, né? A turma toda aí das empresas júnior. Eu queria que o Renato falasse um pouco dessa proximidade do investidor que já foi empreendedor, né? Desse primeiro apoio ali na estruturação, na governança, nesse olhar do empreendedor com o investidor de parceria, né? De não ser uma coisa ali de o investidor só está me cobrando, não. Então, queria que o Renato falasse um pouquinho aí das experiências aí, né? Enquanto empresa júnior e depois agora com empreendedor e investidor, como é que essa relação pode ser mais fluida? Aqui, André, uma coisa engraçada nesse sentido, quando eu era operador, empreendedor e operador dos negócios em que eu estava, eu me sentia muito sozinho. Apesar de ter sócios, eu sentia os meus sócios muito distantes. Eu sentia os meus sócios desinteressados na operação, desinteressados nos aspectos do negócio. Eu não sentia que eu tinha sócios para quem eu podia ligar e comentar uma vitória do dia a dia, um recorde de venda, uma campanha que deu certo. Eu senti os investidores muito interessados na distribuição mensal, na última linha, sem muita preocupação com a jornada em si, com os desafios. E, principalmente, eu senti um desalinhamento. Quando eu falo isso, eu não estou me queixando dos investidores anteriores. Eram objetivos um pouco diferentes. Os investidores que eu tinha estavam interessados exclusivamente, tratavam o investimento como um investimento de mercado de capitais ou de renda fixa ou qualquer coisa do tipo, em que eles não tinham nenhum envolvimento com a operação propriamente dita. E eu, como operador, isso me incomodava muito, principalmente porque como operador eu não era majoritário, eu era sócio, tinha uma participação importante, eu tinha a maior parte das ações, mas eu era minoritário no conjunto do capital. E aí, com isso, eu precisava aprovar todas as decisões, e isso acabava se tornando desgastante. Muitas vezes eu achava que estava enxergando oportunidades que os meus investidores não queriam analisar e tudo mais. Então, isso me doía muito. Eu me lembro de pensar muitas vezes que eu sempre achei que um dia eu estaria do outro lado da mesa. Eu me lembro de pensar, quando eu estiver do outro lado da mesa, não vou fazer isso.
né? Eu vou ser um investidor que puxa o empreendedor para frente, que ajuda ele a crescer, que dá inputs e tudo mais. E eu também me achava muito solto pelos meus investidores. E eu achava claramente que os meus investidores não tinham como saber se eu estava acertando ou errando. Porque eles não estavam interessados nisso. Eu também pensava, cara, não posso investir numa empresa e deixar o empreendedor completamente solto e querer encontrar ele só uma vez por mês e querer só ver o relatório de número. Preciso estar mais próximo. Então, eu adotei isso como uma postura. Isso nem sempre é bem-vindo. Né? Às vezes, isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas. Você está rindo que a gente já teve uma experiência no investimento atrás em que mostrou isso. Nem sempre o empreendedor está aberto a ter um investidor ativista. Um investidor que quer acompanhar de perto, que quer palpitar, ainda que não decida e não queira impor nada, mas que queira acompanhar, palpitar e que queira trabalhar com cenários previsíveis, com objetivos, com metas, com prazo e tudo mais. Nem sempre isso é bem-vindo. Né? E isso é algo também que, como investidor, eu venho aprendendo na trajetória da Moai, eu venho aprendendo isso. A Moai tem investimentos em mercado de capitais, tem mercado imobiliário e tem renda fixa, tem câmbio, tem essas, mas nos investimentos diretos, que é a joia da coroa, por assim dizer, isso é algo que eu gosto de acompanhar muito de perto. Tem empreendedores que se dão super bem com isso. Eu tenho um empreendedor que uma vez me disse que me considerava o melhor sócio dele. Eu acho que eu sou o pior, que eu sou chato, que fica pegando no pé, querendo olhar, querendo acompanhar e tudo mais. E ele me disse isso, que dormi mais feliz nesse dia por causa disso. Mas eu tenho também empreendedores que eu sinto claramente que se ressentem desse acompanhamento tão próximo. Então, o que a gente está buscando fazer nesse processo de amadurecimento, saber selecionar melhor empreendedores que efetivamente queiram essa presença do investidor, queiram trocar, queiram dividir informações, que aceitem a cobrança com o olho na bola. O que significa isso? Eu não tenho reunião com os meus empreendedores para falar o que eu acho deles. Eu tenho reunião com os empreendedores para falar o que eu acho dos números, o que a gente acha que precisa mudar, estratégias de negócio e tudo mais. Tem empreendedores que veem isso muito bem e tem outros que nem tanto. Então, a gente tem buscado limpar. Acho que o Renato. Eu não acho que ele é negativo, acho que ele é positivo. Que apenas esse tipo de empreendedor esteja no portfólio das empresas que a gente investir. Legal, legal. Acho que é um pouco do amadurecimento dos dois lados, né? Também acho que o empreendedor, né, entender um pouco mais que precisa dar essa previsibilidade, né? E que o investidor também está ali querendo participar da jornada, né? Porque se fosse só alocação de capital, não tem graça, né? E tem outros ativos que trazem menor risco, né? Então, o bacana dessa jornada de Venture Capital é participar, né, da jornada empreendedora, ali com uma posição minoritária, mas uma posição que você contribua efetivamente com a estratégia do negócio, né? Então, acho que esse equilíbrio certamente vai muito do amadurecimento dos nossos empreendedores, dos nossos investidores, chegar nesse, né, um meio termo do que é uma cobrança e o que é uma ajuda, né? E o que é uma... André, até se você me permite, você falou uma coisa muito importante, só antes de você passar o assunto, que eu queria destacar. Essa é uma jornada dupla, tem que ter aprendizado pelo lado do investidor também. Né? Ao longo do tempo, eu venho tentando encontrar qual é o nível de presença ideal, porque na maior parte das vezes o empreendedor que tem uma jornada meio solitária, ele quer isso, ele quer essa independência de decisão. Senão ele tinha um chefe, senão ele arranjava um emprego, dá muito menos dor de cabeça. Então, a postura de investidor também, eu tenho tentado evoluir para uma postura de quem está junto, debatendo, discutindo uma postura mais de conselheiro e menos de chefe, nunca foi, mas e menos de sócio que tem, às vezes, uma posição de capitalista e por isso pode cobrar mais e tudo. E, nesse sentido, a aprendizagem nos investimentos, nas sessões conjuntas que a gente tem tido com vocês da Cotidiano, tem sido muito úteis.
A gente tem aprendido muito com a convivência com vocês, tanto nas empresas em que a Moai co-investe com a Cotidiano, quanto também nas muitas sessões de mentoria, em que você já me convidou para participar e tudo mais. Então, isso é um processo muito útil para que quem é empreendedor, ou quem tem uma disponibilidade de alocar capital para investimento quer fazer, se aproximar de aceleradoras ou de empresas como a Cotidiano é muito útil para que a gente possa entender um pouco melhor a dinâmica desse mercado de investimento de risco. Porque ser investidor, previsibilidade não significa não correr risco. É outra coisa que a gente, como investidor, precisa aprender. Significa previsibilidade de custo de ação, de próximos passos, mas não significa que seu dinheiro vai retornar igual se estivesse no banco. É preciso assumir os riscos. Né? Desculpa, pode ir. Perfeito. Não, perfeito, acho que é isso. A turma está falando aqui, estão rasgando cedo aqui para o Renatão, mas é isso mesmo, Renato, todos os empreendedores elogiam sempre a tua postura. Eu acho que é isso, acho que, no fundo, assim, olhando o nosso portfólio, olhando todos os empreendedores, o empreendedor ele quer ter um sócio que esteja ali numa posição igual a dele, né? Que não seja nem muito distante e nem chefe, como você falou, que seja uma troca ali no mesmo nível, né? Então, acho que isso que é bacana. Eu puxando o Lobo nesse papo aí que veio do Private Equity, né? E que tem muito essa dinâmica do tomar controle, né? Para tomar controle, para buscar também, de novo, eu sempre desmistifico essa questão de, né, certo ou errado, é uma questão do posicionamento, né? O Private Equity vai buscar esse controle para direcionar uma estratégia mais ampla, né? De uma carteira, de um fundo mais amplo, ele precisa tomar a rédea ali da estratégia. Eu queria que o Lobo comentasse um pouquinho dessa dinâmica aí, ser minoritário, né? Minoritário versus controlador, né? Valuation grande, valuation pequeno, valuation fluxo descontado, valuation com expectativa de futuro, que ele comentou aí um pouco que foi essa, né? Quando entrou foi aquele susto. Eu lembro um pouco acho que a primeira interação que a gente teve, acho que foi num evento nosso de VC, lá acho que no Steak Bull, uma churrascaria aqui em Brasília. Aqui, estava lá também. Você estava lá também, acho que a turma estava lá e falou assim, pô, esse valuation, esses negócios, não é possível, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso aí, a tua experiência no Private Equity e como isso desdobra. Pô, legal, legal. Cara, assim, eu acho que, assim, pela nossa experiência aqui também, até pegando um pouco aí da fala do Renato, análise assim de empresas de venture capital e tudo mais antes de mais nada uma análise antropológica, assim. A gente brinca aqui que nosso trabalho é 80% psicólogo e 20% financista, ou coisa nesse sentido, assim. O perfil do empreendedor é mais importante talvez não, certamente é mais importante que o mercado da empresa, que o perfil da empresa e tudo mais. Então, assim, saber navegar nessas águas e com perfis de empreendedores diferentes, assim, é fundamental. É fundamental e é algo que a gente vem também aprendendo muito. Assim, aqui a gente sempre teve esse cacuete aqui, a nossa forma de interação sempre foi muito assim, mineira, de estabelecer uma relação de confiança com os empreendedores, é fundamental. Eu acho que isso também. Porque tem alguns tipos de situações e vão ter situações muito difíceis, assim. Você quer ser a primeira pessoa que o cara vai ligar quando tiver um pepino. E eu acho que, assim, ter essa relação, essa conexão, uma relação de confiança com o empreendedor também é fundamental para esse negócio. Aconteceram casos aqui nesse sentido da gente estar no meio de uma discussão de um novo investimento e o empreendedor me ligar, Marcelo, seguinte, ontem aconteceu uma coisa, estou sabendo agora e estou te passando, algo que poderia atrapalhar a rodada de investimento, mas a gente sempre busca uma relação muito, muito franca com os empreendedores, muito colaborativa, aí no sentido que o Renato colocou também. E humildade, cara, de muitas vezes a gente, assim, do negócio, o cara entende mais que eu, mais que a gente, provavelmente. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência nos pitacos e nos conselhos que a gente vai dar também para evitar aí a famosa iatrogenia, né? Que é a doença causada pelo curador. A gente não pode, tem que ter um olhar muito crítico em relação a isso também, para não ser assim, conselhos genéricos e tudo mais. É caso a caso, assim, não tem, isso não funciona muito bem.
Agora, em relação a... Pegando aí o gancho, acho que você comentou sobre minoritário, majoritário e tudo mais, assim, a verdade é que hoje tem pouca, eu acho assim, eu vejo pouca diferença prática, tá? Em relação entre uma participação minoritária relevante, por exemplo, que é o que a gente busca no Criatec, para uma posição majoritária. Assim, na prática vai mudar pouca coisa. Assim. Pelo menos assim, das nossas áreas que a gente atua aqui, a gente sempre vai ter uma posição relevante, nunca vai ser uma posição muito pequena que não dê governança, mas na prática é sempre algo construído a quatro mãos. Tá? Assim, no final do dia muda muito pouco, a gente vai definir um orçamento junto, vai trabalhar nas metas juntos, nos problemas juntos, então eu vejo assim que na prática ter 40% ou 70% é muito parecido, tá? Assim, em termos de coisas objetivas no dia a dia. No final, eu acho que tentando trazer aqui para um empreendedor que está começando a relação com o investidor, né? Tentando construir em cima disso. O investidor ele quer saber se está sendo diligente com o dinheiro dele, né? Que foi investido, se de fato está indo para o plano que foi combinado, né? E caso tenha que mudar, que ele seja consultado, né? E pelo menos tenha ciência do que está acontecendo, né? Perfeito. E possa participar disso. O tapete é a pior coisa. É a pior coisa, né? Então, assim, quando tiver, tem que ter essa relação de confiança para quando tiver o problema a gente pensar junto, né? Usar o melhor aí das cabeças para resolver o problema. Legal. Acho que desmistifica um pouco essa questão, né? Eu vejo hoje a gente tem avançado também na esteira e as conversas vão ficando mais difíceis, né? Os investidores colocando outras cláusulas e né? O Saulo até, nosso doutor Startups, abriu uma série aí falando disso aí com o Arthur da Configure e o Diogo da Origem, né? Então a gente vai começando a ficar né, mais minúcias, aí, mais questões, aí, né, detalhes aí, cada vez mais que o empreendedor vai avançando na esteira, né? Então, a gente que atua no early stage, né, também tem um papel fundamental de educar esse empreendedor, né, de que, cara, se ele está achando a conversa dura agora, imagine lá na frente, né? Então acho que é um pouco disso, né? Então, o Renato sempre quando ele fala disso, eu brinco, porque assim, não é que é um nível de exigência que talvez seja a primeira vez que o empreendedor receba, né? Mas ele está muito aquém da exigência de um VC série C ou de um fundo private equity quando ele assumir. Então, é bom que o empreendedor já acostume, né, desde o início a ter, né, ter um reporte, ter uma transparência. Acho que é um pouco disso, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Acho que accountability nunca é cedo demais para aprender, né? Nunca é cedo demais para aprender a prestar contas do que está fazendo e compartilhar decisões, entender a diferença entre o que é uma decisão operacional, que é 100% nas mãos do empreendedor, para uma decisão tática, em que um conselheiro com experiência numa área específica, um sócio, um investidor com experiência numa área específica pode ser útil, ou uma decisão estratégica em que os investidores precisam pelo menos ser consultados, já que o resultado aqui vai impactar o patrimônio e talvez as expectativas que eles colocaram no negócio. Então, é sempre bom. E aí eu acho que o papel de aceleradoras, de fundos early stage, de investidores de early stage, principalmente os mais profissionais, como é o caso de vocês, é muito importante para educar essa nova geração de empreendedores nesse sentido. Deixa eu só fazer um comentário. Eu vi aqui no bate-papo um comentário do Rio Teixeira, do Eficazpay. Queria agradecer e dizer que o Rio é um exemplo de empresa que a gente acompanha e admira bastante. Não sei se é o caso de algum dia a Moai ter uma participação, fazer um investimento, mas a gente acompanha não só o Eficazpay, como várias outras empresas aqui em Brasília e em outros mercados que a gente entende que podem ter fit com o portfólio que a gente tem hoje e que eventualmente possam vir a ser investidas. Agora, um comentário que eu queria fazer, André, que eu acho que para o público que está com a gente aqui agora, eu imagino que deve ter pessoas que estão participando desse bate-papo nosso e estão imaginando e se imaginam investindo também, né?
como investidores anjos, ou em rodadas sindicalizadas, ou até participando de equity crowdfunding, ou alguma coisa assim, que tem, como o Marcelo falou, o universo das startups é fascinante. Né? Você fica louco para investir, todo mundo se encontra, tem paixão no olhar, quando se escuta o primeiro discurso. Então é muito difícil se segurar quando você tem essa vocação para investir. Né? E aí, por isso, esse passo a passo de aprender até onde você deve ir, o que você deve buscar, que cuidado você precisa ter, que formato de contrato é ideal, tudo isso é muito importante para que você possa investir, ainda que com alto risco financeiro, possibilidade, né, do mesmo jeito que o ganho pode ser exponencial, as possibilidades de fracasso são também muito maiores, eu não diria exponenciais, mas muito maiores do que em outros investimentos. Né? Mas a partir do momento que você assimila isso, tem muitos outros aprendizados que são necessários. Na Moai, eu olho para trás para esses... a Moai existe desde 2013, mas o primeiro investimento em startups foi em 2016. Nessa trajetória, eu olho para trás e eu vejo uma transformação no nosso approach todo ano. Eu vejo uma evolução muito grande a partir de acompanhar o que players maiores estão fazendo, a partir de participar de rodadas com grandes VCs. A gente tem um co-investimento numa empresa que eu admiro muito, eu não vou citar a empresa aqui, porque a nossa participação é pequena, mas a gente tem um co-investimento numa empresa aqui de Brasília que eu admiro muito, e que a nossa participação é pequenininha, mas eu justifico ela para mim como uma oportunidade muito grande de aprendizado. Existem outros investidores de grande porte que estão captando fora do Brasil, que estão em outros mercados e que nos ajudam a aprender qual é o approach, como olhar, como se comportar, de que maneira se relacionar com essas novas empresas nascentes. Ao fazer esses co-investimentos em participações, às vezes, muito pequenas, que não vão me dar nenhum assento no conselho, que o empreendedor não vai nem atender meu telefonema, isso aí eu estou exagerando, mas que ele dificilmente ele vai sentir necessidade de falar comigo, de tão pequeno que a gente é como investidor, cheques, às vezes que são cheques anjos, de 50 mil reais, isso possibilita que você entenda como o mercado de VC funciona, aprenda um pouco mais sobre isso e possa sofisticar a sua tese. E recorrer a players mais experientes do segmento, como você, que está ajudando a gente num outro veículo de investimento em que a Moai participa, que está ajudando a gente a formular uma tese, é muito positivo para que a gente possa centrar melhor e saber o que fazer. Então, esse é um recado que eu queria deixar. A gente está aqui falando do approach ao empreendedor, mas para quem tem vontade de investir, quem pensa no que fazer, aprender, colocar o pé nessa água, se aproximar de aceleradoras, se aproximar de quem já investe há algum tempo, é muito positivo para poder ter uma visão melhor de como fazer e como se comportar no relacionamento com os empreendedores. Legal, legal. Obrigado também pelo disclaimer aí, foi bom. Eu acho que estou pegando aqui uma pergunta do Alberto Barbo, aqui. Como que no valuation consegue mensurar o goodwill e os ativos intangíveis? E eu vou mandar já na sequência, ele mandou outra aqui. E se seria, como avaliar se é melhor trazer um sócio ou ir para mercado e alavancar crédito para acelerar a empresa e agregar valor para só depois ir fazer roadshow? É aquela ideia, né? Concentra, performa para depois trazer o sócio ou faz no início? Aí qualquer um sentir a vontade aí. Marcelo, falar, então. Vamos deixar que a gente faz aqui todo dia. Mas eu brinco, esse valuation, eu sempre falo que é 80% arte e 20% técnica. Tá? Assim, é importante ter essa consciência em relação a isso, porque é um conceito que parece ser uma fórmula mágica para ter o valor de uma empresa, mas ele é essencialmente subjetivo, né? Quer dizer, ele vai depender sempre da cabeça de quem está olhando. Obviamente tem uma tecnicidade, eu vou explorar essa questão aí do goodwill aí para responder a pergunta, mas é importante ter isso em mente. Assim, um processo de avaliação aí, que é amplamente utilizado pelo mercado de fluxo de caixa descontado, mas que é importante ter em mente que ele é subjetivo. E o processo de valuation também é eminentemente negocial, quer dizer, então, assim, de discussão de premissas e tudo mais, assim, só para não ter essa impressão que é uma
uma forma objetiva ou algo que é mágico. Assim, essa questão do goodwill sempre vem à tona, mas assim, a rigor, tudo deveria estar no fluxo de caixa descontado. Quer dizer, se a gente tem aqui a mesma empresa que atua no mesmo mercado, se a minha cadeira é de ouro e a sua é de plástico, minha cadeira de ouro não gerar caixa, se isso não gerar um fluxo de caixa positivo, é a mesma coisa para o valuation, né? Então, o que é importante em relação a essa questão do goodwill é se isso está refletido nessa projeção de fluxo de caixa que está sendo colocado. Se tiver, a rigor, não deveria mudar o valuation, tá? Assim, isso deveria, você tem a ideia é, se isso tiver contemplado no modelo, está no fluxo de caixa do valuation e está tudo certo. Tem uma pergunta. Posso fazer um comentário sobre isso também? Falei. Que eu vou um comentário que eu queria fazer, eu concordo com tudo isso que o Marcelo está falando. A gente, aqui na Moai, a gente procura dividir os investimentos em duas categorias e procura equilibrá-las. A gente tem investimentos para profit e para equity, né? Quando a gente faz investimento de economia tradicional, a gente está basicamente olhando para a distribuição de dividendos. É basicamente isso. Você normalmente compra um ativo pelo que ele vale, o crescimento é orgânico, ou se é alavancado, vai te diluir, ou você vai ter que fazer follow-on, ou vai ser via dívida, né? E você vai viver basicamente das distribuições que o negócio te oferece. Quando a gente investe em negócio dessa natureza, é uma conta matemática. O valuation que a gente faz é sempre uma conta matemática. E aí, como o Marcelo falou, o goodwill tem que estar dentro, né? E a conta tem que fazer sentido para o risco que a gente está correndo. Então, se você tem investimentos sem risco, te pagando metade, 70% do retorno que o negócio vai te dar, o negócio para nós pode não valer a pena. A gente precisa que o risco, de alguma maneira, se pague com uma taxa de retorno diferenciada em relação ao mercado. Esse raciocínio da gente ter uma taxa de retorno diferenciada pelo risco também se aplica no equity. O que a gente está aprendendo aqui na Moai é a precificar, não precificar, desculpa, analisar o tamanho do risco do equity se concretizar ou não. Quando a gente está avaliando negócios para profit, você olha o histórico, você olha a comparação com o mercado, esses negócios tradicionalmente não são os mais inovadores, né? São vacas leiteiras, são geradores de caixa. Então, é mais matemática a avaliação. Mas quando você olha para crescimento de equity, aí existe um grau de subjetividade muito grande e uma coisa que eu sempre falei que faria, mas quando vai para o dia a dia, para a prática, é muito difícil de fazer. Tem uma frase do Marcel Telles, do 3G Capital, que diz que, que a pessoa certa conserta o negócio errado e a pessoa errada estraga o negócio certo. E aí a gente está aprendendo a olhar, quando se fala de investimentos para equity, a olhar basicamente para a pessoa mais do que para o mercado. Eu já tive a experiência de fazer um investimento no negócio errado, do ponto de vista de equity, que o empreendedor, o negócio ainda está rodando, o empreendedor está virando, o empreendedor que é a pessoa certa, está virando o negócio para um rumo em que ele pode crescer. Então, a ideia inicial não se concretizou conforme ela foi vendida para a gente decidiu investir, mas a visão do empreendedor, bem assessorado, busca sempre opinião, busca aconselhamento, tem bons conselheiros, está virando o negócio e o negócio está começando a ganhar um perfil interessante e o equity deve acontecer lá na frente. Né? E a gente já fez investimentos de negócios que pareciam altamente promissores do ponto de vista de equity, mas que a postura do empreendedor, Brasília tem um caso traumático, isso também não vou falar a empresa, mas uma das primeiras startups que foi para o Vale do Silício, então a postura dos empreendedores implodiu o relacionamento e jogou um ótimo negócio com potencial de equity no lixo. Então, a gente está aprendendo a olhar cada vez mais para a pessoa quando o investimento é pensando na virada de equity. E a olhar, continuar olhando para os números, para a matemática, para o setor, quando o negócio é para profit. É assim que eu vou fazer esse gancho aí, pegar esse gancho, Renato, que o Alberto falou também, né, da modelo híbrido, né, tese de investimento, mercado tradicional ou puramente inovação. Né? E aí acho que você trouxe aí, depende do olhar, né? O caixa no presente e a expectativa de caixa futuro, como o Marcelo trouxe aí. No final, todo mundo é gerador de caixa. Né? Acho que é só a questão do tempo que cada um captura. Né? Acho que no early stage ele está, né, trazendo uma expectativa futura de caixa. E aí, nessa questão, né, quando a gente fala da matemática e por trás disso no early stage,
É só um parênteses, aquela questão da tração, né? Quando a empresa pega tração, é o que a gente fala de ter a matemática agora a favor da empresa. Você consegue trazer previsibilidade, né, de crescimento, ainda que não tenha caixa. Né? Estou aumentando minha base de usuários em 20% mês a mês de forma consistente. Ainda que você não esteja monetizando, você tem previsibilidade. Né? E se isso é colocado no modelo matemático de avaliação dessas empresas, a gente consegue justificar aquele valor. Né? Acho que é por aí, né, Marcelo? Perfeito, é exatamente isso. Não tem problema nenhum dentro de uma estratégia da empresa queimar caixa durante um período. Quer dizer, sempre cita aí o caso da Amazon, que foi parar de queimar caixa recentemente, a própria Tesla também. Mas isso tem que estar encaixado numa lógica também. Assim, às vezes eu fico com a impressão que às vezes a startup dá prejuízo virou... às vezes dá lucro e virou palavrão. Putz, dei lucro. Que, também não é assim. Mas se tiver dentro de uma estratégia onde se vê o retorno disso lá na frente, de ter o fluxo de caixa negativo num curto e no médio prazo, isso está ok. Obviamente com a resposta operacional vindo disso. Todo mundo falou, pô, o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Somar o valuation, talvez todas as empresas de telefonia não dá o que o WhatsApp valia, porque ele estava imaginando que no futuro, a primeira coisa que o Facebook fez quando comprou o WhatsApp foi tirar, inclusive, acho que ele cobrava lá $1 por ano, alguma coisa disso, foi tira isso, vamos diminuir qualquer tipo de atrito para a base, e lá na frente a gente monetiza isso. Agora vem aqui, pô, a gente vai fazer uma transação, ele vai ganhar 0,0 nada, uma base de 100 milhões de usuários que tem o WhatsApp hoje no Brasil. Quer dizer, ele tem essa perspectiva, ó, vamos queimar a caixa aqui, a perspectiva é de monetizar sim. Se tivesse plano, e for um plano, obviamente, convincente, com a resposta operacional, não tem problema nenhum, e muitas vezes é essa a estratégia mesmo, é ganhar mercado de forma... Eu acho que o mercado deu uma polarizada, não digo nem polarizada, porque agora tem mais um nome aí no mercado que a gente fala, né? Zebra, camelo, unicórnio. Toda vez eu também trago isso aqui. Eu acho que é um... Pelo menos os animais agora existem, né? Os animais existem, versus unicórnio que não existia e tal. Então, assim, mas no final, acho que desmistificando a brincadeira por trás disso, empreendedores conscientes, né? Empreendedores conscientes sabendo que vão gerar valor. Né? Eu acho que isso é um ponto que a gente fala. E o mercado também está precificando valor diferente. Né? Hoje a gente está buscando aí os fundos ESG, né? Botando o que é valor agora para as empresas do futuro. Então, assim, quem não tiver consciência do que é valor no futuro, não pode fazer plano de futuro, né? Porque o valor também vai ser mudado, a percepção de valor também vai ser outra daqui a 10 anos, né? E também é uma questão importante. Os investimentos early stage são de 10 anos, né? Então, o ciclo de negócio é um ciclo longo, diferente um pouco do que até o Renato trouxe. Quando você investe em algo tradicional, você já tem um retorno já mensal previsível, né? Aqui a gente está falando da construção aí de 5 a 10 anos, né? Então, acho que também isso é um outro ponto que a gente leva em consideração. E aí, o Alberto aqui que está já trazendo aqui tese híbrida, tokenização, contrato inteligente, blockchain, mercado real, mercado, né? Acho que aqui colocou. Exemplo de tese híbrida, por exemplo, empreendimento imobiliário que vai adotar as vendas online ou tokenização em contratos inteligentes, blockchain. Eu acho que, usando o mercado tradicional, vocês que são do mercado imobiliário, que eu também tenho esse conhecimento aí da história do Lobo e do próprio Renato também, acho que assim, fala um pouquinho do que é essa sinergia de mercado, que o pessoal fala de híbrido, e eu brinco assim, nova economia, economia antiga. Só existe uma economia, porque a gente ainda só está num planeta só. Então, no final, são mercados ineficientes se tornando eficientes, né? Então, acho que queria que vocês comentassem aí um pouco em cima do que o Alberto falou, do que é híbrido, porque eu sempre sou um cara que estou tentando juntar essas duas frentes, né? E a ineficiência do mercado imobiliário, o maior mercado do mundo é o real estate, né? Dá lastro para toda a economia. Pois é. Então, o real estate ele só perde para derivativo hoje no mundo. É a segunda maior classe de ativo. A primeira é derivativo. Não, e derivativo que deriva do real estate. Então, assim, se explodir o real estate,
tudo. Então, Exato. conta um pouquinho aí falando, né, trazendo um pouco desse gancho, o que são mercados ineficientes hoje, né? E onde vocês aí olhando, buscando eficiência ou Legal. buscando inovação Legal. tão de olho? Pois é, às vezes eu acho que pode ficar esse estigma assim, pô, que a startup tem que ter um produto revolucionário da NASA e muitas vezes, cara, é você pegar um mercado que já funciona e mudar um processo, digitalizar, ser digital de verdade no processo. E a gente está vendo muito isso, puxando a sardinha aqui para o Slabs, a gente está vendo muito isso, assim, o setor de seguro, setor gigante, tem muito mato alto, é um setor que está sendo transformado aí recentemente, e as iniciativas que a gente está fazendo por lá visam muito isso, assim, não precisa ser a tecnologia da NASA, mas se a gente conseguir aqui automatizar um processo para ter uma vistoria remota dentro de uma esteira de avaliação, por exemplo, de um imóvel, não precisa um engenheiro ir lá, você consegue por uma câmera fazer a vistoria do imóvel, ou usar métodos estatísticos para precificação de um imóvel, ou usar um algoritmo para previsão de risco climático, em vez de ter uma pessoa lá para fazer um seguro rural. Então, assim, especialmente nesse mercado de seguro que a gente está trabalhando lá no Slabs hoje, tem muito potencial, tem muito mato alto. Eu acho que é um exemplo aí dessa interface de um mercado tradicional, utilizando novas tecnologias, que não precisa ser nada da NASA, só precisa ser um negócio muito aplicado, você usar uma tecnologia para melhorar um processo. Eu acho que tem um potencial muito grande. Legal, acho que essa proximidade também das grandes empresas, né, como é o caso da UIS, de se abrir para o mercado de startups para poder ter esse processo de inovação aberta e acelerar problemas que antes, né, no método tradicional, levaria-se muito tempo. Né? E aí, já que você fez um jabá aí, eu também tenho falado lá com o pessoal da UIS, não deixa de reforçar o pessoal do Bike Registrado aí, que está criando, que está avançando no mercado de seguro de bicicleta, o pessoal da Caputo, inteligência imobiliária aí, que está assessorando loft, quinto andar, na precificação aí de imobiliário. Então, a turma daqui que tem um portfólio aí aderente aí à inovação que a UIS está precisando. O Everton esteve participando aí dos movimentos, e o Hugo também, o Hugo Teófilo está lá, foi meu amigo de um tempo atrás também. Então, assim, reforça aí as startups daqui da região, da cidade, que estão desbravando esse mercado aí também. Agora, André, eu queria fazer um comentário sobre a pergunta que o Alberto fez, que é o seguinte, ao falar da tese híbrida, eu li a pergunta que o Alberto fez aqui, o Alberto está se concentrando na tese híbrida do negócio, né? Então, na tese do negócio. Então, basicamente, como você falou, só existe uma economia. Quando você fala em trazer modelos que a gente chama de disruptivos, nem sempre eles são disruptivos, mas eles são muito mais eficientes, para dentro de mercados que têm um grau de eficiência elevado, na verdade o que você está fazendo é evoluir o mercado, é trazer um negócio mais competitivo, que vai, com certeza, trazer um retorno financeiro muito interessante. Agora, quando a gente olha pelo lado da tese de investimento, eu olho um approach um pouquinho diferente. Eu acho que a Moai tem uma tese híbrida de investimento, por exemplo. A gente procura ter uma participação dos investimentos diretos que a gente faz em negócios, a gente procura quer alcançar uma participação de metade de profits e metade de equities. O que significa que a gente vai ter metade do portfólio investindo em negócios que são pagadores de dividendos, e aí, para você ter uma ideia, no contrato de investimento, a gente estabelece qual o percentual do dividendo que o empreendedor tem que distribuir todo mês. Inclusive, a remuneração do empreendedor pelos resultados que ele produz está diretamente atrelada ao dividendo que ele distribui. Se ele gerar lucro e não distribuir, ele não ganha, ele não leva para cá, trabalha de graça, ou trabalha muito baratinho. Né? Essa é a tese. Então, isso é um pedaço da tese. O outro pedaço é investir em empresas que têm uma perspectiva de geração de caixa, muitas vezes, não dá para colocar um prazo nela, futura. Né? E aí são as empresas de equity, aonde no contrato está que se o cara distribuir dividendo nesse período, ele não ganha nada, ele tem que reinvestir tudo. Porque a gente quer que o negócio cresça, porque é isso que vai gerar a percepção da valorização do equity, ou seja, é a tese oposta. Então, ela é híbrida, porque você tem um pedaço do portfólio para empresas que pagam dividendos, que garantem o café da manhã, o almoço e o jantar de hoje,
E você tem uma parte das empresas que se destinam a garantir as férias, a aposentadoria de amanhã, que se destinam a gerar uma expectativa de saída, de exit futuro que seja interessante. Como investidor, eu acredito que para um investidor standalone, é importante você equilibrar o portfólio para que você não coloque fichas demais no mesmo tipo de cesta. Né? Se você está falando em exit daqui a 7, 10 anos e você tem um evento como a Covid-19 nos anos em que você está prevendo saída, sua saída está completamente prejudicada. Se você tem todo o seu capital nesse tipo de empreendimento, você vai ficar numa posição muito difícil lá na frente. Se você estiver contando com essa reciclagem de capital para continuar atuando, você pode parar a atividade. Então, acho que a tese híbrida do ponto de vista do investimento, ela está aí, em conseguir balancear pagadores de dividendo com geradores de crescimento patrimonial, né? Com geradores de patrimônio. Acho que, olhando como investidor, é isso. E tem uma coisa que eu pensei... Pode falar, desculpa. Não, falei. Acho que eu só ia puxar aí o gancho da pergunta do híbrido também, acho que no aspecto que a gente fala, né, do corporate venture, como o Lobo trouxe aí também, né? De como aproveitar a sua cadeia de valor para poder trazer sinergia dos ativos que você participa. Eu acho que também tem isso. Eu puxar esse gancho falando do teu caso também, que, né, tem uma empresa, né, na economia real, né, um café, vamos fazer o jabá aqui do Ernesto, que é ótimo, por sinal, está aqui, né, e que pode usufruir de alguma outra empresa que está fazendo inovação para poder alavancar isso, que é o caso que o Lobo comentou aí da WIS, né? De você cooperar com uma empresa que está buscando inovação, trazendo a garantia do teu negócio para dentro da mesa e fazer com isso, né, mais valor para as duas partes. Acho que ele comentou disso, né? Você tem um imóvel, você coloca esse imóvel como garantia, porque a economia, né, exige essas garantias reais, e alavanca essa garantia para buscar capital que vai injetar em inovação, vai trazer, né, um oxigênio a mais aí para um negócio tradicional. Acho que era isso que eu ia pontuar aí, do que você pode também, né, encaixar nesse fluxo para estar incentivando outros negócios. Acho que esse talvez seja o segredo de quem investe, né, olhando como portfólio, né, de como trazer a sinergia do teu portfólio. Acho que esse é um ponto aí importante aí, talvez o comentário aí do Lobo, né, nessa visão de portfólio, né? Quando você tem um portfólio, como que o gestor ali, né, vai buscar potencializar essas sinergias, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Acho que é fundamental, assim. A gente tem muita sorte aqui pelo nosso lado, que a gente alavancou essa sinergia de portfólio muito aí, pelo Createc 2. Ele tem essa particularidade de ter gestores regionais e tudo mais. Então, tem demais. Eu posso citar aqui dezenas de casos de sinergias entre as empresas. Quer dizer, o gestor nacional, a Trecer, a Triax, são gestores aí também, tem muita experiência, sempre ajudam. Desde questões muitas vezes mais mundanas, um crédito na Amazon, ou como a gente vai fazer uma cláusula de Phantom Option, a gente usar o que tem de mais moderno hoje em governança, até questões negociais mesmo. Acontece muito, acordos operacionais entre as empresas e tudo mais, e o gestor está pensando nisso, é ótimo, você está destravando uma sinergia dentro do portfólio, é algo fantástico, né? E está todo dentro de casa, já tem esse relacionamento, é algo muito importante se buscar também. No próprio Slabs, a gente está começando agora, mas já está existindo esse tipo de sinergia entre as empresas que estão participando também. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. É o primeiro olhar que você tem que ter, é como é que você consegue destravar as sinergias. Não precisa ser necessariamente um acordo comercial ou uma joint venture, mas às vezes coisas mudando. Estou passando por esse problema aqui de internacionalização. Quero levar a empresa lá para os Estados Unidos. Quem já passou por isso? Cara, essa marca com esse nome, um americano não fala. É importante você ter alguém nativo no CS. Então, essa troca de figurinhas é muito importante, é muito legal. Legal. Eu acho que... Fala aí, Renatão. Vou falar para você, André. Vai lá. Falei. Não, a ideia é essa mesmo. Aqui estamos é o bate-papo mesmo. Falei.
Não, assim, um comentário que eu ia fazer, uma coisa que eu pensei antes, quando você me convidou para essa sessão, que eu não queria deixar de falar aqui, né? Quando a gente fala numa construção de um portfólio inteligente, por exemplo, eu queria te falar, dentro da Moai, a gente hoje ainda é muito mais exposto à economia tradicional do que a inovação. A gente é muito mais exposto a investimentos para profit do que para equity. Então, tem renda fixa, tem mercado de capitais, mas em fundos, então não direto, é uma visão mais conservadora, tem câmbio, que é variável, mas também a gente tem uma posição mais conservadora, tem imobiliário e tem negócios de alimentação, não só, você citou Ernesto, não só Ernesto, tem negócios de transporte, de... Deu uma travada aqui, não sei se só para mim. Tá me ouvindo, André? Deu corte? Deu uma travadinha, mas agora voltou. Uma coisa que eu estava dizendo, que a gente não vê acontecer aqui no Brasil, e que é uma estratégia que eu procuro impor na Moai muito forte, é a de investimento sindicalizado, como uma forma de construir um portfólio com uma análise melhor de riscos. Né? Então, assim, a Moai participa de um investimento, por exemplo, do qual a Ermida do Marcelo é assessora financeira, em que a gente se uniu a outros 2 investidores, aí investidores institucionais, muito mais financeiramente capazes do que a Moai, para compor um fundo de grande porte para investimentos em participações minoritárias em empresas geradoras de caixa. Né? Esse é um projeto que é a Ímpar Participações, que é totalmente um projeto de 25 milhões de reais voltado para participações minoritárias em empresas geradoras de caixa no setor de varejo, ligadas a franchise em todo o território nacional. Né? A Moai é gestora e a Ermida é assessora financeira. Esse é um dos projetos que eu considero mais importantes entre os projetos que eu estou desenvolvendo. Do outro lado, quando a gente fala em investimentos em economias, em empreendimentos disruptivos, inovadores, em que a gente está falando de longuíssimo prazo e a gente está falando de observar o retorno em termos de equity, aí a Moai integra a RED, que é uma associação de 3 investidores. Investidores têm perfis similares do ponto de vista dos objetivos, mas diferentes do ponto de vista do background, que se reúnem para investir em negócios de tiros de longo alcance, de longo prazo, com participações mais relevantes, e que isso permite a gente acessar, sentar em mesas onde o bid da aposta é um pouco mais alta do que a gente seria capaz de fazer sozinho. Né? E isso aqui no Brasil é relativamente raro. Quando você vai para fora, eu me lembro, eu tive no final de 2017 no Slush, que é um dos principais encontros de startups do mundo que acontece em Helsinki, e nesse evento a gente teve um pré-evento um dia antes só para investidores. E aí eu sentava na mesa, e numa mesa tinha várias mesas, sentava numa mesa, cada mesa tinha 10 investidores. Eu lembro que numas 2 ou 3, eu era o único que, quando eu me apresentava, eu era do Brasil e investia sozinho. Todo mundo lá eram sindicatos de investidores. Os investidores se reuniam para tomar decisões e construíam teses conjuntas para investir conjuntamente. E, ao fazer isso, eles acabavam diminuindo o risco e a exposição individual de cada investidor. A gente vê isso muito pouco aqui. E é por isso que as pessoas que a gente conhece, quando a gente fala com as pessoas físicas, elas quase sempre estão nas rodadas muito early stage, onde o risco é muito grande, a captura de valor pode até existir, mas o risco é muito alto. Quando você está sindicalizado, você consegue participar de rodada Série A, Série B, Série C, Série E, dependendo do tamanho do seu board, do seu board de investidores, e aí diminuem um pouco mais, diminuem essa captura monstruosa de valor, mas ainda é uma captura muito maior de valor do que a gente tem no mercado for profit, né? E diminuem bastante o risco. Então, eu não queria deixar de falar que isso é algo para empresas como a Cotidiano estimularem, mas para os investidores que estão nessa live aqui, para eles pensarem nisso, que se sindicalizar, investimentos sindicalizados, não te expõe a risco, não diminui o seu ativismo, mas aumenta o seu alcance. Né? Então, acho que esse é um recado muito importante. Isso aumenta a capacidade, né? Co-investimento, acho que a indústria vem mostrando isso. Né? Tem que co-investir, né? Porque você amplia a tua rede, né? Amplia a força do investimento. Né? Então, obrigado também por essa, e fica o convite para todos os investidores que estão aqui nos assistindo, e
e que participam também do nosso VCD. A gente também faz esse encontro, né, reunindo todos os investidores, incentiva ter mais de um investidor na rodada para aumentar a capacidade aí de ajuda para o empreendedor. Então, isso é muito bom. E a gente vai chegando aqui 4 horas, eu falei que passava rápido, a gente vai, né, e passou. Demais, Marcelo. Eu queria aproveitar aí agora esses minutinhos finais aí do nosso papo para vocês deixarem aí uma mensagem ou para o empreendedor, ou para o investidor, ou para quem queira, né, se aventurar aí no mercado de venture capital, né, e falar um pouco das perspectivas aí, como é que vocês estão vendo aí pós-Covid ou com Covid, né, vamos entender assim, né, e que a gente encaminhasse aí pro até breve, e mais uma vez agradecer aí a participação de vocês que, como o Dudu falou, são VCs aí prata da casa aqui de Brasília. A gente também tem essa missão de estar junto sempre, tá fazendo justamente esse movimento de fortalecer também a cidade, fortalecer a Brasília aí no mapa do empreendedorismo. E aí, como o Lobo falou, né, empresas como a Wiz, Sabin, Brasal, né, são empresas aí de grande porte. Brasília não é só setor público, né, que podem também estar contribuindo aí com essa base. Obrigado mais uma vez. Valeu. Falei, Marcelo. Maravilha. Bom, então vamos começar aqui. Acho que foi a primeira reunião com o Renato aí que passou rápido, viu? Foi uma reunião, foi muito legal. Pô, Marcelo, assim você me envergonha. Tô brincando, foi a única que passou rápido, brincadeira. Bom, muito legal, assim, de novo, reforçar aí, agradecer o convite. Assim, acho que a gente está vivendo aí novos tempos, né? Do nosso lado, assim, a verdade é que a gente deu muita sorte que do nosso lado, especificamente com relação às nossas investidas e tudo mais, por conta da pandemia, da crise. O nosso próprio projeto de franquia também a gente deu sorte porque atrasou também, porque era para ele ter começado antes. Se a gente tivesse começado, imagina, começar um projeto, um fundo para investir em franquia na véspera da crise, ia dar muito certo. A verdade é que a palavra é só sorte mesmo. Mas eu vejo assim, a gente está hoje numa perspectiva de Brasil com muito fundo capitalizado, tem muito dinheiro indo para bons projetos, para startups, para bons projetos com bons empreendedores. Eu acho é um caminho muito legal para se seguir. Assim, acho que alguém tá com essa ideia de empreender e para essa área. Acho que nunca teve um momento tão propício. Em termos macroeconômicos também. Agora o Renato tem que tirar o dinheiro dele lá na renda fixa para investir em startups. Isso está acontecendo com todo mundo, isso é muito positivo. E reforçar, assim, enfim, contato sempre aberto com a gente. Se de repente alguém perceber aí que tem algum tipo de parceria bacana com a Alvo ou com a Easy Credit também, entrar em contato com a gente. Ou se entender que tem algum tipo de parceria ou algum tipo de tecnologia que faça sentido aí dentro do ecossistema do mundo de seguro, não precisa ser diretamente uma insurtech, uma fintech. A gente está tendo muitos casos de empresas de tecnologias em algumas verticais que a gente já consegue adaptar muito bem também para o mundo do seguro. Meu e-mail é lobo@ermida.com.br. Enfim, se alguém quiser tomar um café virtual, conversar, a gente está sempre aberto aqui. A gente tem um perfil um pouco mais low profile, mas é isso. Valeu, obrigado, Lobo. Fala aí, Renatão. Eu quero só começar chamando a atenção para o comentário que o Caio Moraes, presidente da Associação de Pacto aqui de Brasília, fez e que é extremamente verdadeiro. As suas reuniões comigo, Marcelo, elas demoram a passar, mas não é por minha causa, não. Tem um outro sócio que fala muito mais do que eu. Verdade. Isso é verdade. E também a gente vai chamar ele para cá aí também. Tem que estar aqui, tudo escatezinho, tem que estar aqui de Pacto e a gente também. No final é tudo impacto, é tudo inovação, né? Verdade. Vamos verdade. Junto. Agora, eu queria comentar só aqui, eu acho que a gente está num momento muito favorável para... você tem uns momentos de mercado em que o mercado dá umas mexidas e que depois ele se acomoda de um jeito que
oportunidades desse tamanho demoram a acontecer de novo. Eu acho que esse momento não é pós-Covid, esse momento de convivência com a Covid-19 representa isso em muitos setores. Isso tudo foi tão rápido que já houve setores com valorização exponencial e quem não estava no foguete não pega o rabo dele mais. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, inclusive em alguns setores tradicionais, pelos próximos meses aí ainda. Então, uma primeira coisa é observar essas mudanças, a mudança cultural e de hábitos que essa grave pandemia está trazendo sobre o mundo inteiro, com certeza cria crises em alguns negócios e grandes oportunidades em outros. E isso, às vezes, você passa a vida inteira sem ver isso acontecer, né? Então, esse é um momento em que vale a pena olhar para isso. Tem setores que não estão sendo impactados, mas tem setores muito impactados para o mal e para o bem. Vale a pena considerar essas coisas aí. O comentário que eu queria fazer para encerrar só, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, Marcelo e André, e estimular você, André, a fazer cada vez mais, cara, esse tipo de atividade que colabora para formar o espírito dos investidores, mas também dos empreendedores, aqui não só de Brasília, do Centro-Oeste, tem gente de Goiânia, tem gente do Mato Grosso aqui agora, então, que colabora para formar o espírito do mercado. Isso é muito importante, a Cotidiano tem um papel muito importante nesse sentido, não queria deixar de ressaltar que é necessário colocar cada vez mais esforço nisso aí. Acho que esse esforço vai se pagar com a presença de mais investidores e de empreendedores mais qualificados para receber investimento. Então, parabéns, manda bala nisso aí. Valeu, obrigado, Renatão, obrigado, Marcelo. Um prazer ter vocês aqui. A gente vai continuar assim e agradecer a todos os empreendedores, todo mundo que participou, investidores, empreendedores. A gente vai colocar mais energia nisso aí também, divulgando nos nossos canais no YouTube aí. E contem com a gente nessa formação dos empreendedores, investidores e também dos corporates, né? Então, a gente também quer trazer os corporates para esse movimento e também tem um webinário aí que a gente fez no passado sobre Open Bank, a gente vai fazer agora, muito provavelmente, a próxima série, trazendo o pessoal do Health, né? Mercado de saúde, né? Então, também é um movimento, todo mundo junto, colaborando aí para a geração de valor, geração de emprego, oportunidade, prosperidade para todo mundo. Valeu, obrigado. Obrigado, Dudu. Valeu. Obrigado, Dudu. Obrigado, André. Abraço, Marcelo. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal, pela participação. Valeu, Dudu. Obrigado. Tamo junto.